Meus irmãos, nós iremos nesta noite ministrar a palavra do Senhor, iremos tratar sobre um tema extremamente importante, sobre oração. E creio, irmãos, que é fato que a oração de Cristo, a oração sacerdotal, é a oração mais sublime da história, mais magnífica. Eu não sei se vocês têm esse hábito de ler orações, de estudar acerca de orações, de conhecer mais a Cristo através dos registros, bíblicos ou não, de homens e mulheres de Deus que oraram ao Senhor. Eu não sei se vocês têm esse hábito. Se sim, tem um livro muito interessante, o Vale da Visão, o nome do livro. Vale da Visão. É um livro que nos mostra orações de homens de Deus. Alguns homens de Deus como Richard Baxter, como John Bunyan, como Charles Spurgeon, são alguns homens que as suas orações estão ali relatadas. Orações esplêndidas, maravilhosas. Por algum tempo esse livro, Vale da Visão, eu usei como devocional para mim. Li a palavra, como eu gosto de fazer devocional, lendo o texto bíblico sequenciado, e em algum momento eu usei esse livro para servir como base para as minhas devocionais. E eram orações, e são orações registradas de homens de Deus. Belíssimas orações. Tem orações assim que são verdadeiros compêndios, irmãos, de homens de Deus, falando acerca dos atributos de Deus, acerca de quem é Deus, mostrando de maneira clara, maravilhosa, mensagens profundas acerca do Senhor. Nós poderíamos também citar orações registradas nas Escrituras. Quantas orações belíssimas. Uma das orações registradas nas Escrituras é a oração de um homem não muito conhecido, chamado Jabes, que algumas pessoas chamam de Jabés, mas é Jabes. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4. É interessante que no contexto lá dele, ele faz uma oração simplória aos olhos humanos. Diz assim: Deus me livra do mal e conserva a minha vida de dores. Oração simples. Mas naquele contexto em que Jabes estava inserido, é oração sincera, de alguém que estava num contexto extremamente difícil, desafiador. Ele ora dizendo: Deus me livra. Ou seja, Deus, eu preciso de Ti, me ajuda, livra-me do mal. É o que nós oramos constantemente, diariamente. Eu poderia citar aqui várias orações de homens de Deus, de textos bíblicos, de compêndios teológicos, de homens que investiram tempo para registrar até orações e conversas com Deus. Mas quero lhe dizer nesta noite que não existe oração mais sublime do que a que fora registrada em João capítulo 17, oração sacerdotal de Cristo. A oração perfeita, registrada por João, feita por aquele que é perfeito. E nós aprendemos tanto com esta oração, nós aprendemos tanto com aquilo que está registrado no capítulo 17, mas eu queria nesta noite olhar com os irmãos apenas os versículos 15, 16, 17 e 18. Eu quero lhe convidar a estar lendo comigo João capítulo 17, versículos 15, 16, 17 e 18. Vamos ler juntos? Toda a igreja. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém, Senhor. Deus, ensina-nos através da Tua palavra, que possamos aprender nesta noite, e usa-me como instrumento em Tuas mãos, para a edificação do Teu povo, dos nossos corações, das nossas mentes. Ensina-nos através da Tua santa palavra, Pai, que a voz ouvida nesta noite possa ser a voz do Senhor, e que possamos discernir a Tua vontade através dela, Pai. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Querido, continua com a tua Bíblia aberta. Nós iremos olhar para esses 4 versículos
E interessante, quando nós pensamos em oração, nós entendemos que a oração mais sublime da história é esta registrada por João no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. É interessante como João, ele escreve acerca de Cristo. É interessante como João tem uma forma bem peculiar de escrever acerca de Jesus. Nós sabemos que os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles apresentam de maneira muito clara o Cristo revelado, encarnado, pela vivência deles, pela experiência que eles tiveram com Cristo. Mas é interessante, irmãos, como o quarto evangelho apresenta Jesus não como um rei dos judeus, como fez Mateus, não como um servo do Altíssimo, como fez o evangelista Marcos, não como o homem perfeito, como bem apresentou o evangelista Lucas, mas João apresenta Cristo como Deus, como Criador do universo. Isso é possível perceber desde o prólogo, desde a introdução deste evangelho, desde o capítulo 1, quando João, de maneira muito assertiva, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Há um interesse muito peculiar e particular da parte de João, de nos apresentar Cristo, de maneira muito clara, como o próprio Deus. A divindade de Cristo é exposta desde as primeiras palavras registradas por João. E ele faz isso, irmãos, usando dois expedientes, chama a sua atenção, mostrando primeiro que ele tem os mesmos atributos de Deus, e em segundo lugar, provando que ele realiza as mesmas obras de Deus. Jesus tem os mesmos atributos de Deus, e João diz, e Jesus realiza as mesmas obras de Deus. Logo, Cristo é o próprio Deus. Por isso que ele apresenta de maneira muito interessante os primeiros versículos dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. E João tem interesse nisso, de apresentar Cristo, de fazer registros, provando a sua divindade, sua obra, sua magnífica obra. No Evangelho de João, irmãos, lemos o registro da autoproclamação de Cristo Jesus, dizendo que Ele é o grande eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele diz: eu sou a porta. Ele diz em João: eu sou o bom pastor. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Diz mais João, ele registra dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais João, Cristo se apresenta como o eu sou, a videira verdadeira. Há um interesse nos registros de João de nos apresentar Jesus como grande eu sou, apresentando-nos essas realidades. E há uma divisão muito clara no livro de João, quando nós o estudamos, muito bem estabelecida, de forma proposital pelo autor, que é o próprio João. Nós estudamos que na primeira metade, do capítulo 1 ao capítulo 12, João enfatiza de maneira muito clara os feitos de Jesus. Pequenos discursos que revelam a identidade de Cristo como o Messias, o Deus encarnado. Do capítulo 1 ao capítulo 12, você percebe isso muito claramente, os feitos, os discursos curtos, mas tão significativos acerca desta autoproclamação, desta autorrevelação de Cristo. Você percebe na segunda metade do capítulo 13 ao capítulo 21, o foco de João muda um pouco. João trata sobre a obra vicária de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, apontando de maneira muito clara esta obra que é eficaz, que transforma, que muda o coração. E em diversos discursos e sinais, nós temos vários discursos. O discurso da despedida de Jesus está ali entre o capítulo 13 e o capítulo 16. Nós temos aqui, que acabamos de ler, inseridos os versículos que lemos, esta oração que é sublime, que é magnífica, que é a oração do sacerdote perfeito, a oração sacerdotal de Jesus. Nós temos muitas outras afirmações na parte final deste livro, quando João aponta acerca da ressurreição, acerca das aparições de Cristo Jesus. É um livro completo, é um livro magnífico, é um livro poderoso da parte de Deus. Mas o capítulo que lemos, os versículos que lemos, irmãos, está inserido dentro desta oração.
que nós a chamamos de a oração mais sublime registrada na história. É bom estudar homens de Deus orando, é muito bom. Mas eles foram pecadores como nós. Eu sou extremamente impactado por orações. Se você não tem o hábito de orar ou de estudar e ler acerca de orações, faça isso. Comece a ler as orações dos grandes homens de Deus. Você é impactado por elas. Mas nada se compara, queridos, à oração registrada por João neste capítulo 17. Eu estava lendo um escritor chamado William Hendrickson, e ele levanta uma pergunta e ele mesmo responde dizendo: esta oração, ela pode ser vista como modelo de todas as outras nossas orações? E ele responde da seguinte forma: de certo modo, sim. Por exemplo, esta oração, diz William Hendrickson, esta oração indica que a glória de Deus deve ser o propósito de nossas petições. É a glória de Deus. Jesus aqui, o Deus perfeito, Filho perfeito, Ele ora ao Pai, apontando para a gente, irmãos, que o propósito das nossas orações deve ser sempre, em última instância, a glória de Deus. Magnificar a obra do Criador, glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Ele também mostra, diz William Hendrickson, que devemos orar não só por nós mesmos, mas devemos orar pelos outros. A nossa oração não pode ser jamais egoísta, partidária, olhando apenas para nós mesmos. Deve ser uma oração altruísta. Nós devemos orar pensando no outro. Lembrem-se, aqui está o Filho perfeito, orando para o Pai perfeito, dizendo: olha, nos versículos que lemos, eu peço para que o Senhor os livre do mal, para que o Senhor cuide deles, para que o Senhor possa guiá-los em todos os momentos de suas vidas. Pensem comigo, queridos, esta oração serve sim como modelo, para que possamos entender que a nossa relação, primeiro, deve ser vertical. Devemos olhar ao Senhor, devemos buscar ao Senhor, devemos proclamar a glória do Senhor Deus através das nossas orações. Mas também, irmãos, devemos olhar para o próximo como a nós mesmos. Porque nesse exato momento, tem muitas pessoas que estão ao teu lado aí, que estão sofrendo. Sabia disso, querido? E precisam das nossas orações. Você crê nisso, amém? Tem gente que acabou de cantar no momento de louvor, mas o coração está apertado, angustiado. Tem familiares no hospital, tem parentes doentes, quem sabe até estão aqui, mas a alma está doente, aflita. Nós precisamos entender a nossa relação de oração, é primeiro com Deus, mas nós precisamos olhar para o próximo como a nós mesmos. Esta oração indica para a gente essas realidades. Eu a chamo de sublime, irmãos, oração mais sublime, pois esta oração para mim, irmãos, ela é a mais admirável, ela é a mais excelente, ela é a mais elevada, ela é a mais excepcional, ela é a mais extraordinária, ela é incomparável, ela é inigualável. Parece até a canção que acabamos de cantar, né? Quase que eu emendo com a música aqui. Inigualável, ela é insígne, ela é superior, ela é suprema, ela é transcendente. Ela foi feita pelo homem perfeito, irmãos. Não há nenhum reparo nesta oração. Eu não posso acrescentar nada a esta oração, porque ela foi feita por Cristo Jesus, o próprio Deus. Esta oração é a mais magnífica da terra, feita aqui na terra, registrada em todas as Escrituras. De um homem perfeito, que se apresenta como o perfeito sacerdote. E presta atenção, meu irmão, a oração feita por Jesus, ela se reflete em nós, e graças a Deus por isso, aleluia. É o perfeito sacerdote intercedendo por você. Você nem estava aqui nesse contexto há mais de 2000 anos, mas entenda o que eu vou te dizer nesta noite. Veja que coisa profunda, irmãos. Jesus, quando orou, Ele já pensava em você. Ele já pensava em você. Irmãos, é perfeito isso. Porque nós entendemos claramente, quando nós estudamos esta oração, entendemos as circunstâncias desta oração. Percebam, ele vem do capítulo 16. Volta um pouquinho comigo, por favor, querido. Precisamos entender aqui o contexto deste capítulo 17. Ele tinha acabado, irmãos, de pregar um sermão falando do Pai aos discípulos. Ele termina o capítulo 16, ele fala da missão do Consolador, ele fala da videira, depois ele fala do Consolador, capítulo 16. Ele diz: olha, eu vou enviar um Consolador, convém que eu vá. Aqui é um processo de despedida, irmãos.
Jesus dizendo aos seus sectários, seus seguidores, seus discípulos: eu preciso ir, vocês vão ficar, mas vocês não estarão abandonados, vocês não estarão sozinhos, eu vou enviar o Consolador. Glória a Deus por isso, aleluia. E ele começa aqui palavras de despedida. Finalzinho do capítulo 16, ele está se despedindo dos seus discípulos, palavras consoladoras aos discípulos. É neste capítulo, irmãos, 16, que ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o finalzinho do capítulo 16, irmãos: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero que você entenda claramente o que é que o capítulo 17 quer nos ensinar nesta noite. Primeiro, ele entra no capítulo 17 dizendo o seguinte: eu não preciso fazer mais nada para que você entenda que o mundo já foi vencido por mim. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, aleluia. Cristo está trazendo uma palavra de ânimo para os seus discípulos. Eu vou, mas vou deixar o Consolador, vocês não estarão sozinhos, eu já venci. Ou seja, nada deve ser feito a acrescentar nessa luta. Não há um embate aqui do bem contra o mal, para ver quem no final vai vencer. Tem crente que vive a vida pensando que a vida cristã é assim, do bem contra o mal. Quem sabe no final, no frigir dos ovos, no final, salvo pelo fogo, eu vença e vá para o céu. Nada disso, querido. Ele termina o capítulo 16 dizendo: eu venci. Presta atenção, se Cristo venceu, eu e você, nós somos vencedores, aleluia. Ele já venceu. O grande problema é que às vezes nós esquecemos disso. É verdade ou não é, irmãos? Nós esquecemos. Tem crente quando peca, imagina, agora deu tudo errado. Não, querido, nada de errado. Confessa o teu pecado. Aquele que já venceu, ele é poderoso para te perdoar, aleluia. Ele já venceu. Nós somos vencedores em Cristo. Por isso que ele termina dizendo: tende bom ânimo, animem-se. É interessante que ele termina dizendo isso e começa a conversar com o Pai. Algumas coisas interessantes, não é objetos por todo o capítulo, mas primeiro, é que ele levanta os olhos ao céu e diz: Pai, é chegada a hora. É interessante como esse princípio de orar olhando para os céus, de levantar a voz, de entender que o Criador é o Senhor de todas as coisas, e um reconhecimento para o Pai. Ele abre sua oração dizendo: Pai, para nos ensinar, para nos mostrar que nós também temos um Pai poderoso, que nós também podemos recorrer a este Pai, que como modelo, esta oração do perfeito sacerdote que intercede por nós, que ora por nós, que apresenta as nossas vidas, porque, querido, se você entender o que quer dizer esse contexto, é que Jesus acabara de falar do Pai para os discípulos, e agora ele apresenta os discípulos para o Pai. Que sacerdote perfeito, irmãos. Está aqui os meus discípulos, estão aqui os meus discípulos. Está aqui, Pai, eu os apresento. Irmãos, isso é fantástico, porque ao olharmos para esse capítulo 17, nós podemos destacar nos versículos que lemos, do versículo 15 ao versículo 18, 3 verdades que são interessantes, que pulam aos meus olhos, que são pedidos feitos pelo Senhor Jesus em sua oração ao Pai, em favor aos seus discípulos. Presta atenção, querido, é que antes mesmo que você ore, quer que você entenda isso em nome de Jesus, antes que você abra a sua boca para orar, Cristo já orou por você. Amém, meu irmão? E qual a diferença disso, pastor? Muita coisa. É que nós estamos revestidos pela intercessão do sacerdote, que é perfeito, aleluia. Qual a diferença disso, pastor? É que as nossas intercessões são imperfeitas, mas eu não as faço longe, alheio à intercessão daquele que é perfeito. Ele já fez isso por nós, aleluia. Você pode dizer amém, meu irmão? O sacerdote perfeito já nos revestiu de intercessão. Glória a Deus por isso. Vocês lembram que eu comecei dizendo o seguinte: antes que você nascesse, que ninguém tem mais de 2.000 anos. Ninguém aqui é Raul Seixas.
Ninguém tem mais de 2.000 anos. E Ele já orou por você. Olha, algumas coisas eu aprendo aqui, antes de a gente entrar para o texto. Sabe quem protege melhor a nossa casa? Aquele sacerdote que é perfeito, Jesus. Sabe quem livra as nossas vidas? O sacerdote perfeito. Sabe quem cuida do nosso viver? O sacerdote perfeito. Sabe quem intercede por nós? O Espírito de Deus. Com gemidos. Ele tem interesse. Ele se importa conosco. Ele nos ama. E Ele nos amou quando nós não os amávamos. Ele é fiel, louvado seja Deus. E aí, irmãos, 3 verdades eu consigo encontrar nesse texto, rapidamente, irmãos, que inclui nessa oração o favor às nossas famílias, às nossas vidas, a nossa caminhada enquanto discípulos. Primeiro, sabe o que Jesus pede? Jesus pede que o Pai livre os seus discípulos. Pai, protege-os. Olhem comigo os versículos 15 e 16. Vamos ler juntos, mais uma vez, bem forte, igreja. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também, louvado seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que à primeira vista, a primeira coisa, nós percebemos que Cristo intercede pelos discípulos, dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo. É impressionante como muitas vezes nós queremos viver um evangelho dentro de uma redoma de vidro. Eu quero que você me entenda. Nós não podemos tomar a forma do mundo, mas não se edifica uma casa sobre os montes, escondendo-a. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. E Jesus é muito claro quando nos diz: eu não peço, Senhor Deus, que o Senhor os tire, mas o Senhor os guarde, o Senhor os livre, o Senhor os proteja. Jesus intercede por nós, por algumas razões, irmãos. Eu estou falando aqui que Cristo ia voltar para o céu, ia ser assunto aos céus, ia enviar o Consolador, aquela relação, aquele contato diário do Mestre, do Senhor, daquele que conduzia, que convidava, que exclamava constantemente: orem, 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 a tempo e a fora de tempo, não mais estaria com eles. Jesus sabia muito bem que eles seriam tentados, seriam açoitados. Jesus sabia exatamente como eles iriam sofrer, e Jesus diz assim: olha, Deus, eu não peço que os tire do mundo, mas o que Jesus pede é que o Pai os guarde do maligno, os guarde do mal. Eu quero que você entenda nesta noite, querido, que esse pedido que é perfeito, que se aplica a nós como discípulos, é um pedido que tem que ser feito constantemente por nós. Deus, livra-nos do mal. Esse pedido foi feito por Cristo, por aquele que é perfeito. E se você perceber, querido irmão, quando nós olhamos essa oração, Jesus não disse nenhuma palavra contra seus discípulos. Jesus não fez qualquer referência à queda, ao fracasso dos discípulos. Jesus foca em sua oração no eterno propósito do Pai, na vida dos seus discípulos, na sua relação com eles. Todas as petições de Jesus nesta oração são por bênçãos espirituais e celestiais. Eu estou falando do sacerdote perfeito, do Deus encarnado, que olha para os discípulos pecadores, finitos e falhos, e Cristo não aponta as falhas, os pecados. Pelo contrário, o perfeito sacerdote intercede para que o Pai, que é perfeito, os livre do mal. Em outras palavras, o que o texto quer nos dizer é que na caminhada da vida, mesmo que a tentação se apresente diante de nós, nós não estamos sozinhos, aleluia. Deus está contigo, aleluia. E assim como o sacerdote, irmãos, nós precisamos pedir a Deus: Deus nos livra do mal. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus não pede aqui riquezas e honra para os discípulos. Ó Pai, dá honra aos meus discípulos, aos teus discípulos, dá riqueza, dá prosperidade. Muito contrário a algumas igrejas aí espalhadas no Brasil, no mundo. Deus, Ele podia pedir isso, irmãos, por ser o próprio Deus? Podia, dá riqueza ao meu povo. Ele podia fazer isso, irmãos? Podia. Dá riqueza, dá prosperidade, dá influência ao meu povo? Nada disso. Dá ênfase ao meu povo? Nada disso. Dá influência política ao meu povo? Ele não pediu isso. Sabe o que Ele pediu? Livra de quê, irmãos? Do mal. Vocês estão entendendo qual é a nossa missão aqui no mundo?
é ser sal e luz deste mundo, louvado seja Deus. É viver o Evangelho, irmãos, e o texto é muito claro. É que Cristo sabia exatamente que a prosperidade necessária à alma do homem é a prosperidade do coração, não a prosperidade finita, limitada, corroída pelo tempo. Tem muita gente achando e associando e equacionando o Evangelho com riqueza, com prosperidade. Não é isso, não é Evangelho, irmãos. Não tem nada a ver com o Evangelho. O que tem a ver com o Evangelho é vida santa, separada do mundo. Eu não quero que o Senhor tire esse povo, os meus discípulos, do mundo, mas Deus livra-os de todo mal, para a glória do teu nome, aleluia. Me chama a atenção que quando Cristo diz, eu não peço que os tire do mundo, Ele mostra em que consiste a segurança dos crentes. Note bem, querido, não que sejamos, ou que eu estou imune, isento a problema, a aborrecimento, a dor, a padecimento. Todas essas realidades, elas estão inseridas indistintamente a toda e qualquer família, quando nós estamos inseridos no contexto do mundo. Todos nós passamos por isso, queridos. A casa do crente, o crente tem problemas, como o ímpio tem. O ímpio tem problemas, o crente também tem. O ímpio passa por adversidades, o crente também passa por adversidades. Todos nós passamos. O mundo atravessa essas realidades e nós não estamos isentos a isso. O diferencial, irmãos, é o cuidado, é aquilo que é prometido por Deus, que estará conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ainda que morra, certamente aquele que crê vive eternamente. Esta é a promessa. O nosso mundo não é esse mundo. Nós somos peregrinos e passageiros. Verdade é que Deus está conosco em todos os momentos. Aleluia. Jesus pede ao Pai, guarde-os de todo mal. Sabe que Jesus promete, pede aqui ao Pai, Deus, dá graça aos discípulos. Poupa-os, que a ansiedade possa tomar o coração deles nas dificuldades. Que o Senhor possa muni-los com força contra os inimigos, contra os ataques, contra o mundo, contra os levantes deste mundo. Porque olha o que diz o versículo 15, queridos, eles não são do mundo, assim também como eu não sou do mundo. Olha aqui para mim, querido, quem sabe você tem sido um crente rejeitado por aquelas pessoas que vivem atoladas no mundo. Presta atenção, o teu mestre, o meu mestre também foi rejeitado pelo mundo. Nós não somos deste mundo. Está sendo rejeitado pelo mundo, diga assim nesta noite, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, estou sendo perseguido porque eu sou crente. Bendito seja o nome do Senhor. O contrário também deve ser motivo de preocupação, irmãos. Pastor, eu vivo tão bem com os ímpios que eu nem incomodo. Está repreendido, meu irmão. Eu sou tão bonzinho com eles, eu não incomodo. Eu sou um crente que não incomodo ninguém. Está errado, irmãos. Sabe por quê? Olha aqui para mim. O mundo odiou Jesus. De quem nós somos discípulos? De Jesus. Sabe o que ele disse? Eu não peço que os tire do mundo, mas Deus, que os livre de todo o mal. Sabe o que ele quer dizer com isso? Concede aos meus discípulos que eles entrem no domínio do Senhor, de tal forma que eles possam resistir ao mal, ao inimigo das nossas almas, e o inimigo das nossas almas possa bater em retirada, e a glória seja dada ao Senhor, aleluia, amém, Senhor. Mas há um segundo pedido, irmãos. O segundo pedido encontra-se no verso 17. Vejam bem, Jesus pede ao Pai para mantê-los. Olha a lógica do texto. Primeiro, Deus livra-os do mal, mas para que possamos nos livrar do mal, nós precisamos nos manter separados do mundo, através de uma vida santa. E a vida santa só é possível através de uma consagração na verdade, que é a palavra. Olha a lógica do texto. Leiam comigo, irmãos, o versículo 17. Toda igreja, santifica-os a tua palavra. Olha que lógica tremenda desse texto. Deus, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas Deus, santifica-os na tua palavra, que é a verdade. Não há vitória sem palavra. Não há resistência sem palavra. Não há força na caminhada cristã sem palavra. Não há consagração sem palavra. Aqui para mim, irmãos, há o lado positivo da solicitação.
É como se Jesus tivesse dito, note bem, não só livra-os do mal, mas Pai, santifica-os na verdade, livra-os de um e confirma-os no outro, livra do mal e confirma-os na palavra, que sejam discípulos que amem a palavra. Você quer vencer o mal, querido? Palavra. Você quer resistir o mal? Palavra. Você quer ser mais do que vencedor? Palavra. Você quer ser um crente totalmente dedicado a Deus? Palavra. Você quer ser um bom sacerdote? Palavra. Quer ser uma boa esposa? Palavra. Quer ser um bom filho? Palavra. É a palavra que precisa nortear as nossas vidas. Seja Deus glorificado para sempre. Aleluia. Além de pedir que os livre, ele diz, Deus conserva-os na verdade. Vivemos dias de mentiras, irmãos. Fake news, mentiras. Um quinto evangelho que é estranho para todos nós. Mas louvamos a Deus porque nós podemos olhar para a palavra e perceber que há uma ideia de maturidade. Santifica-os, consagra-os, fortalece-os na tua palavra que é a verdade, Senhor. Existem igrejas aí que estão abertas agora, domingo à noite, dizendo, é a palavra que sustenta o coração da gente. Glória a Deus por isso. É a palavra que santifica. É interessante que no original, irmãos, o adjetivo santo, na expressão do versículo 11, Pai Santo, se você voltar um pouquinho, vai comigo, por gentileza, o adjetivo santo, Pai Santo, que está aí no versículo 11, metade do versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, Pai Santo. E o verbo santificar, tanto o adjetivo santo como o verbo santificar, essas duas realidades são derivadas da mesma raiz. E eu estava estudando isso, irmãos, quando nós combinamos essas duas ideias, nós podemos traduzir literalmente da seguinte forma, note bem comigo, Pai Santo, torna-os santos na verdade, na palavra. Em outras palavras, sabe o que Cristo quer dizer com oração? Interessantíssimo, irmãos, é que não há vida santa alheia à palavra. Você pode ir para todo culto de oração, você pode orar a noite toda, você pode orar 24 horas, mas longe da palavra não tem vida santa. Você está entendendo isso? Amém, meu irmão? Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque é a palavra que norteia as nossas orações, porque é a palavra que aponta como devemos orar, porque é a palavra que traz os modelos, como devemos nos apresentar diante de Deus. Se assim não for, querido, você pode orar o tempo todo, a tua oração vai ser egoísta. Deus livre, me ajuda, eu quero prosperar, eu quero vencer. A oração é humanista. Mas quando a palavra norteia o coração da gente, não, nós mudamos o foco. Nós entendemos que nós vivemos para a glória de Deus. O fim principal das nossas vidas é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aleluia. Por isso que Jesus é muito enfático aqui, santifica-os mais na palavra, na verdade. Ele, como se estivesse dizendo para o Pai, Pai, torna-os santos na tua verdade. Estar separado do mundo, irmãos, e vencer o mal é ter vida santa, é ter vida de santidade, é ter vida comprometida com a palavra. É interessante, irmãos, que nesse mesmo versículo 17, ele vai dizer que a verdade é a palavra. Tua palavra é a verdade. Por palavra aqui, irmãos, ele denota a doutrina do Evangelho, a qual os apóstolos já tinham ouvido dos lábios do seu mestre, a qual mais tarde eles iriam pregar esse Evangelho. De tal forma que lá na frente, irmãos, lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, Paulo diz assim, a igreja foi purificada com a lavagem de água pela palavra da vida. A igreja é santificada pela palavra, irmãos. Por isso que Jesus é enfático aqui, santifiquem-se na palavra. É por isso que a palavra, Paulo vai dizer também, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho. Nós não podemos negociar o Evangelho em nenhum momento. Ah, pastor, a igreja não está crescendo, vamos negociar aqui o Evangelho, vamos tirar os bancos da igreja, vamos botar aqui umas bandeirinhas, vamos montar aqui uma quadrilha. Tem igreja fazendo isso, irmãos? Misericórdia. Pasmem. Eu vou repetir. Estão tirando os bancos da igreja. Estão colocando na plataforma que é o lugar de adoração a Deus, bandas de forró. E botando o povo para dançar. Sabe para quê? Para dizer o seguinte, vamos contextualizar o Evangelho.
Irmãos, as festas do mundo não podem ditar os meus comportamentos. Eu não peço que os tire do mundo, mas Deus, livra-os do mundo, do mal, em nome de Jesus. Vocês percebem, irmãos? E aí tem líder dizendo o seguinte: gente, é para não perder os nossos jovens. Olha aqui para mim, querido. Nós entendemos que quem salva o homem é a palavra. Quem santifica o coração do homem é a palavra. Quem fortalece o coração do homem, a palavra. Verdade é, irmãos, que no período da pandemia, muitos irmãos nossos, oriundos das mais diversas igrejas, começaram a se inserir dentro do contexto de igrejas reformadas. Sabe por quê? Porque eles perceberam na pandemia que o que sustentava a igreja não eram os milagres, mas era a palavra. É verdade ou não é, irmãos? Nós recebemos membros aqui que disseram assim: pastor, eu cansei, porque eu percebi que no virtual não tinha como ter milagres, não tinha como ter sensacionalismo. Era a palavra. É a palavra que santifica, é a palavra que purifica, é a palavra que separa, é a palavra que diz quem é santo, quem não é santo, é a palavra que nos conduz. Por isso que a oração perfeita de Jesus foi: Deus, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas que para isso aconteça, Deus, eu peço, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Aleluia. Mas há um terceiro e último pedido para a gente terminar, queridos, que encontra-se no versículo 18. Note bem, querido, Jesus não queria discípulos que pudessem engordar espiritualmente e que ficassem sentados no banco. Olha aqui para mim. Jesus pede e declara a nossa missão no mundo. Olha para o verso 18, vamos ler juntos? Toda igreja bem forte, irmãos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Eu não sei se vocês estão percebendo, às vezes dá vontade de sorrir aqui, a alegria de entender a palavra. Irmãos, o que Cristo quer para a gente, não é que possamos guardar a lei, os mandamentos e guardá-los para nós mesmos. Lembrem-se, olha a lógica: não tires do mundo, livra-os do mal, santifica-os, mas envia os teus filhos ao mundo. É lá. Nós precisamos influenciar este mundo. E ele diz: olha a lógica, olha o silogismo. Assim como meu Pai me enviou, os meus irmãos serão enviados. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Cristo é o nosso irmão mais velho. Eu fui enviado como irmão mais velho. Os meus irmãos eles serão enviados. A natureza do chamado dos discípulos está posta na autoridade do irmão mais velho, do sacerdote perfeito. Se eu fui enviado, eles serão enviados, irmãos, da mesma forma como Cristo for enviado, os discípulos devem ser enviados. Olha aqui para mim, querido, não existe crente, agente secreto, que o povo só sabe que é crente quando chega na igreja e tem um susto: rapaz, você é crente. É terrível isso, irmãos. Já aconteceu faz muito tempo, nem vou dizer nome e nem me perguntar, meu irmão. De uma pessoa que foi apresentada, a outra aqui no templo, na minha frente, assim: pastor, eu nem sabia que ele é crente. Essa pessoa tinha muitos anos aqui na igreja. Eu fiquei envergonhado. Tem aquele negócio, você procura alguém na igreja para lhe chamar, porque toda hora eu chamo pastor, 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 pastor. Nessa hora eu pedi: alguém me chama. Ninguém me chamou nessa hora. E eu baixei a cabeça, eu mudei o assunto: meus irmãos, vamos caminhar. Mas eu fiquei: meu Deus, que vergonha. A pessoa disse: rapaz, pastor, estou surpreso que fulano de tal é crente. Mas ele falou, gente, com ênfase, com uma coisa assim: rapaz, misericórdia. Irmãos, nós precisamos nos apresentar ao mundo. Você entende isso? Amém, querido? O texto diz: envia os meus discípulos, os meus irmãos. É interessante, tem um comentário chamado D. Carson. E no seu comentário de João, ele escreve o seguinte: presta atenção, querido. Ele diz assim: aqui é a perfeita obediência do Filho que é especialmente enfatizada. Uma obediência que já se tornou um paradigma para a relação dos crentes com Jesus. Diz mais ele: Jesus foi enviado por seu Pai ao mundo, por meio da encarnação, com o objetivo de salvar o mundo. Agora, diz Carson,
Os discípulos de Jesus não mais pertencem ao mundo, porque eles foram libertos do mundo. Os discípulos, eles devem também ser enviados de volta ao mundo, não mais como pessoas perdidas e impuras, mas agora como pessoas santas e separadas, para dar testemunho, e que o mundo possa ler o Evangelho através do nosso testemunho. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, amém. O texto diz: eu vos envio. Olha para o texto, irmãos, estamos terminando aqui. Diz a palavra: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Presta atenção, querido, a obra não é nossa. A obra não é nossa. Não depende de nós. Glória a Deus por isso. Não é minha força, não é minha autoridade, mas é no nome de Jesus que o inimigo é derrotado, que as amarras são desfeitas, que o ímpio é convertido, que o mal bate em retirada, que o ímpio é salvo. É no poder de Jesus. Quem nos enviou foi Cristo. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Eu estava ouvindo, irmãos, uma fala de um pregador chamado Paul Washer. Muitos conhecem. É verdade, é que ele é um pouquinho duro, né, irmãos? Ele é duro nas palavras. Mas ele falou certa vez algo interessante. Ele diz assim: precisamos de pregadores do Evangelho de Jesus Cristo que conheçam as Escrituras e pela graça de Deus enfrentem qualquer cultura, clamando: assim diz o Senhor, aleluia. Eu vou repetir, irmãos. Nós precisamos de pregadores do Evangelho que possam enfrentar qualquer cultura, não em seu nome, mas dizendo sempre: assim diz o Senhor. A autoridade é dele, louvado seja Deus. O poder é dele. Quem quebra as amarras é o Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres que assim o façam, que preguem, que digam ao Senhor: Deus, envia-me a mim. Vou ser perseguido, serei açoitado, serei julgado, apontado como radical. Quem é esse? Que louco, que fora de contexto. Nada disso, irmãos. A palavra de Deus renova a cada manhã, aleluia. Ela é nova, ela é preciosa, ela é aplicável. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite. Você entendeu a mensagem de Deus? Diga amém. Primeiro Deus diz, o Pai diz, o sacerdote perfeito diz: eu não peço que os tire do mundo, não. Como é que o mundo será salvo? Se não há quem pregue. É para a gente ficar no mundo. Mas o texto é claro: livra-os do mal. Mas livra-os através da palavra. Querido, não existe crente forte sem palavra, sem santidade, sem oração, sem busca, sem conhecimento. Mas Deus prepara-os e envia-os. Que Deus aplique essa palavra para a gente em nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo. Dá trabalho, irmãos? Dá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Você sabia que até no meio pastoral, quem tem posturas como essa é perseguido? Sabia disso ou não? É apontado como radical, como extremista. Nada a ver. Só quer ser o santo. Sabiam? Entre o grupo lá pastoral. Hoje eu coloquei no grupo do nosso presbitério aquele vídeo do Weber falando sobre festas juninas. Eu subscrevo aquilo ali. É festa do mundo, pagã. Seremos perseguidos, irmãos, porque pregamos a verdade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. E é bom porque agora fica tudo registrado. Está tudo aí. Você vai ser cancelado em algumas igrejas. Que eu seja. Eu quero agradar ao Senhor. Na bênção. Você vai ser cancelado, querido. Ah, pastor, eu quero viver o Evangelho. Você vai ser cancelado. Jesus foi cancelado. Ah, Jesus foi tido e apontado como louco. Lembram? Jesus foi apontado como beberrão e comilão.
Jesus foi apontado como lunático, porque andava de um lado para o outro, naquelas cidades pequenas, pregando, ensinando, cuidando, vivendo o evangelho, não negociando os valores do reino. Jesus foi apontado como um louco. E presta atenção, querido, importa que agrademos ao Senhor. Às vezes, a divisão, a espada vem para a própria família. Se é crente, se alguém da tua família não é crente, eu vejo pessoas que são perseguidas pela família. Pastor, uma perseguição na minha casa. Não recue, querido, mas avance com sabedoria em nome de Jesus. Avance com sabedoria, seja sábio. É a palavra de Deus para a gente nessa noite. Foi Jesus, o perfeito sacerdote, disse assim para a gente: não tire esse povo do mundo, Pai, deixa eles lá. Assim como eu fui instrumento de pregação, de libertação, porque eu recebi de ti poder, eu sou o próprio Deus. O Espírito Santo está sobre mim. Isaías 61, um texto messiânico, para pregar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, e a pôr nos lábios dos encarcerados um novo cântico, aleluia. Envia o meu povo, envia os meus irmãos a este mundo. Que Deus aplique essa palavra, querido. Que Deus nos ajude. E eu creio em nome do Senhor Deus, que Deus haverá de nos fortalecer nessa caminhada, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse sistema chamado mundo, que jaz do maligno.